Olá pessoal, vamos dar continuidade ao estudo da análise sintática. Bom pessoal, lembrando o seguinte, daquelas 12 funções sintáticas da aula 1, já falamos de sujeito, objeto direto, objeto indireto, agente da passiva, predicativo do sujeito, predicado. E nós classificamos o predicado em 3 tipos: predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. A gente viu que para fazer essa classificação, basta verificar se o predicado possui núcleos verbais, que são os verbos VTD, VTI, VTDI e VI, o único que não entra é o verbo de ligação, e verificar se ele tem os núcleos nominais, que são predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Aliás, nós já falamos de predicativo do sujeito, mas ainda não falamos de predicativo do objeto. Será que está na hora? Está na hora. Então vamos falar sobre o segundo tipo de predicativo, que é o predicativo do objeto. Aí a gente já mata mais uma daquelas 12 funções. Belezinha? Vamos ao quadro? É isso aí, galera. Força total. Vamos lá. Turma, predicativo do objeto. Dá uma olhada nesta frase aqui, olha. O juiz julgou o réu culpado. O juiz julgou o réu culpado. Bom, galera, vamos lá. Sujeito, de cara já. Vá até o verbo, pergunta o que ou quem. Quem julgou o réu culpado? O juiz. Aqui o nosso sujeito, ó. Agora, a gente sabe o seguinte, né, galera? Tudo... Esse sujeito ficou feio, né? Do jeito que está escrito ali. Vou tentar melhorar um pouquinho aqui, ó. Aí. Galera, tudo que não é sujeito é o que, pessoal? Predicado. Tudo que não é sujeito é predicado. Agora, pergunto a vocês, tem predicativo do sujeito juiz? Existe algum termo do predicado que atribui ao juiz qualidade, estado ou mudança de estado? Será? Não, né, galera? Não é o juiz que é culpado. Então, vamos à análise do verbo já, direto. O juiz julgou. Falta coisa para esse verbo. Não falta? Falta. Mas aí eu digo assim, olha pessoal, olha para mim aqui, ó. Eu digo julgou quem? Eu não disse a quem, julgou quem? Uma coisa eu já sei. Esse verbo pede objeto direto. Direto. Agora, qual é o objeto direto? Vamos lá. Julgou quem? O réu ou o réu culpado? Julgou quem? O réu ou o réu culpado? Até onde que vai o nosso objeto direto? Turma, aqui, ó, só pelo sentido, hein? Só pelo sentido você mata. Será que o juiz falou assim, o réu culpado? Vem aqui que eu vou te julgar. Vem aqui, réu culpado, que eu vou te julgar. Claro que não. Ele julgou um réu. Quando começou o julgamento, ele não era culpado ainda. Ele passou a ser culpado com o julgamento. Então, ele chamou um réu para ser julgado. E esse réu passou a ser culpado. Então, não posso falar que ele chamou um réu culpado. O réu não era culpado quando foi chamado a julgamento. Certo, galera? Então, vamos lá. O juiz julgou o réu.
Aí sim, esse réu passou a ser culpado com o ato de julgar. Então, pessoal, esse termo, o réu, vai ser o nosso objeto o quê? Direto. Vai ser o nosso objeto direto. Beleza, galera? Agora vamos ao verbo, ó. O juiz julgou. Julgou quem? O réu. Se esse verbo tem objeto direto, ele é um verbo transitivo direto. Agora pare tudo e olhe para mim aqui. Turma, qual que é o conceito de predicativo do sujeito? É aquele termo que está fora do sujeito e atribui a ele qualidade, estado ou mudança de estado. E qual que é o predicativo, e qual o conceito de predicativo do objeto? É aquele termo que está fora do objeto e atribui a ele qualidade, estado ou mudança de estado. Mesma coisa, cara. Só que um se relaciona com o sujeito e outro com o objeto. O que interessa é que eles estejam fora das respectivas estruturas. Então, repito, se o cara está fora do sujeito se relacionando com ele, predicativo do sujeito. E se está fora do objeto se relacionando com ele, predicativo do objeto. Beleza? Vamos ao quadro, vamos lá. Olha só. Posso afirmar que a palavra culpado está fora do objeto direto, se relacionando com ele? Sim ou não, galera? Sim. E como que é o nome dessa coisa, então, galera? Predicativo do objeto. Tá aí, galera. A palavra culpado é o predicativo do objeto direto. Por quê? Porque está fora do objeto direto, se relacionando com ele. Entenderam a brincadeirinha, moçada? Joia? Legal. Eu só vou fazer uma coisa aqui, quer ver, ó? Para ficar mais legal para você aí, ó. Para registrar. Eu vou deixar tudo isso aqui de outra cor. A palavra culpado, então, como você viu, ela está fora do objeto direto, se relacionando com ele, portanto, é o predicativo do objeto. Tá aí, ó. Fechou o pacote. Legal? Belezinha? Vamos a mais um exemplo, turma. Olha só. O juiz julgou o réu confesso. Olha, no caso de cima, culpado é predicativo do objeto. Posso então afirmar que no caso de baixo, confesso é predicativo do objeto? Vamos ver como isso funciona então. Vamos lá, galera. Sujeito. Quem julgou o réu confesso? O juiz. Tudo que não é sujeito é o quê? Predicado. Se a gente quiser, pode classificar o predicado em verbal nominal e verbo nominal, mas não é o caso agora. Tem predicativo do sujeito juiz? Não, não é o juiz que é confesso. Confesso é o cara que confessou. Então vamos ao verbo. O juiz julgou. Quem julga, julga alguém. Julgou quem? Cuidado que eu estou buscando objeto direto. Se o verbo pergunta quem, objeto direto. Julgou quem? O réu ou o réu confesso? O réu confesso.
Quando o juiz chamou o réu para julgamento, ele já era confesso. O réu confesso, vem aqui que eu vou te julgar. Ele não passou a ser confesso com o julgamento, ele já era confesso. Então o juiz julgou quem? O réu confesso. Porque ele já era confesso antes do julgamento. Beleza, galera? Então todo esse termo julgou quem? O réu confesso vai ser o nosso objeto direto. E o verbo é um VTD. E o verbo é um VTD. Então me diga uma coisa. A palavra confesso, é isso que eu estou querendo saber. A palavra confesso, galera, está aqui, ó. Posso afirmar que é predicativo do objeto? Nem pensar, porque ela está dentro do objeto. Ela está dentro do objeto. Depois nós veremos que este termo confesso é um adjunto adnominal. Ele é um adjunto adnominal. Agora, nesse momento, o que interessa é saber que confesso, olha lá, ó. Confesso não é predicativo do objeto. Para ser predicativo do objeto, ele tem que estar o quê? Vai lá. Fora do objeto, se relacionando com ele. E a palavra confesso está dentro do objeto, como você vê. Tranquilinhos, galera? Belezinha? Então tá jóia. Vamos a mais um exemplo. Mais um exemplo aí para enriquecer um pouquinho essa conversa. Vamos lá, pessoal. Digo assim, olha. Pedro encontrou-a angustiada. Vai lá então. Pedro encontrou-a angustiada. Sujeito, Pedro. Quem encontrou? Pedro. Está aqui, ó, o nosso sujeito. Tudo que não é sujeito é o que, moçada? Tudo que não é sujeito é predicado. Agora pergunto, tem predicativo do sujeito Pedro? Não é o Pedro que estava angustiada, né? Então vamos ao verbo. Pedro encontrou. Esse verbo pede complemento. Encontrou. Olha a pergunta que eu faço. Quem? Ela. Representado pelo A. Se o verbo pergunta quem, não há dúvida de que pede um objeto direto. Então encontrou quem? Ela. Representado pelo A. Eu sei então que se A exerce função de objeto direto. Inclusive, quer ver? Ó, olha aqui para mim um pouquinho. Inclusive, nós vimos em aulas anteriores que os pronomes oblíquos o, a, os, as exercem função de objeto direto. Ele é de objeto indireto. Então, aquele a ali já está mais na cara do que nariz, mais na cara do que bigode, que é objeto direto. Então, vamos lá. Encontrou quem? Ela. Quem encontra alguém. Se esse verbo tem objeto direto, ele é um verbo transitivo direto. Agora, posso falar que a palavra angustiada está fora do objeto direto se relacionando com ele? Sim, porque ela é que estava angustiada. E essa palavra que está fora do objeto se relacionando com ele é o predicativo do objeto. Predicativo do objeto. Eita, é isso aí, galera. O que é então que nós fizemos? Nós vimos mais uma daquelas 12 funções sintáticas que é o predicativo do objeto.
Na sequência, galera, mais para frente um pouco, tem que treinar muito isso aqui em exercícios. E nós vamos fazer. Por isso que o nome desse curso é Curso Completo de Língua Portuguesa para Concursos Públicos. O tempo não é o nosso problema. Tá? Nós temos tempo para estudar bastante, para treinar bastante, para resolver muitos exercícios juntos. E, galera, a gente vai fazer muita coisa aqui. Tá bom? Amigos, seguinte. Na sequência, já vamos trazer mais uma daquelas 12 funções sintáticas, que é o adjunto adnominal. Vamos pelo menos começar neste videozinho falar a respeito deste cara, do adjunto adnominal. Muita gente confunde adjunto adnominal com complemento nominal. Então nós faremos essa sequência. Começaremos com o adjunto adnominal e, na sequência, partiremos ao estudo dos complementos nominais. Tá bom? Então tá aí. Vamos lá, que temos agora um desafio pela frente. Vem cá. Turma, adjuntos adnominais. Olha só, galera. Pense assim, olha. Adjuntos adnominais são termos que se relacionam com substantivos. Adjuntos adnominais são termos que se relacionam com substantivos. Numa primeira análise, vai ser isso, galera. Termos que se relacionam com substantivos. Agora, vamos ver como isto funciona. Vou colocar uma frase comprida aqui. Quer ver? Ó? Os meus dois competentes funcionários de caráter estão nervosos. Olha aí, ó. Coube no nosso quadro aí, ó. Os meus dois competentes funcionários de caráter estão nervosos. Primeira coisa, turma, agora preste muita atenção, o máximo que você puder. Primeira coisa, vai lá. Sujeito. Vá até o verbo. Cadê o verbo? Estão. Estão. Vá até o verbo, pergunte o que? O quem? Quem está nervoso? Os meus dois competentes funcionários de caráter. Resposta completa, né, moçada? Beleza. Os meus dois competentes funcionários de caráter. Está aqui o nosso sujeito. Agora, eu gostaria de saber quem é o núcleo do sujeito. De quem que eu estou falando? Dos funcionários. Dos funcionários. Está aí o núcleo do sujeito. Deixa eu colocar um Nzinho aqui em cima, para mostrar que é o núcleo. Ok. Agora, pessoal, olha aqui para mim um pouquinho, faz favor. Eu gostaria de saber qual a classe gramatical de cada elemento do sujeito. Se eu pegar ali palavra por palavra e analisar a sua classificação,
Estou fazendo análise sintática ou morfológica? Aula 1. Morfológica. Muito importante. Se for o caso, veja o vídeo 1 novamente. Certo, moçada? Então, se eu começar substantivo, adjetivo, advérbio, verbo, numeral, pronome, conjunção, interjeição, preposição, eu estou dando a classe gramatical daquele vocábulo. Isto é análise morfológica. Morfológica. Tá ok? Já falamos sobre isso. Então, eu gostaria de fazer agora, começando pelo núcleo, de fazer a análise morfológica do sujeito. Vamos fazer isso? Então vem aqui. Qual a classe... Opa, só voltar lá. Qual a classe gramatical do núcleo? Funcionários. Substantivo. E como eu sei que funcionários é um substantivo? Mas a palavra o substantivo é a palavra que dá nome a coisas e pessoas, funções, sentimentos, dá nome a tudo que precisa de um nome. Mas agora, pessoal, quer ver? Ó, deixa eu colocar esse substantivo mais para baixo aqui. Ó. Uma grande dica é, ó, substantivo. A grande dica é a seguinte: substantivo sempre pode ser precedido de artigo. Sempre pode ser precedido de artigo. Pense nos artigos definidos: o, a, os, as. Eu posso dizer os funcionários? Claro que sim. Se essa palavra admite artigo, é substantivo. Então, só para a gente se entender, a palavra circunstância é um substantivo? A circunstância. Sim, se admite artigo, é substantivo. A palavra beleza é um substantivo? A beleza, sim, se admite artigo, um substantivo. A palavra vácuo é um substantivo? O vácuo, se admite artigo, um substantivo. Bom, então vamos lá. Então tá aqui, pessoal. Funcionários, substantivo. Agora vamos analisar elemento por elemento do sujeito. Elemento por elemento. Vai lá então. Os é o quê? Ah, ele é um artigo, né? Ele é um artigo. Quais são os artigos definidos? O, a, os, as e os indefinidos. Um, uma, uns, umas. Lembrando que artigo só serve para uma coisa na vida. É se relacionar com o substantivo. Vamos lá, moçada. Meus é o quê? Essas palavrinhas que indicam posse, né? Essas palavrinhas que indicam posse, meu, minha, teu, tua, seu, sua, nosso, nossa, vosso, vossa, são os chamados pronomes possessivos. Então, meus é um pronome. Pronome possessivo. Até eu posso colocar aqui, ó. Pronome possessivo. Dois é o quê? 1, 2, 3. Primeiro, segundo, terceiro, 1,5, 2 dozeavos, é um numeral. Nós sabemos que numeral é uma das 10 classes gramaticais. Certo? A palavra competentes qualifica o substantivo funcionários. E palavra que qualifica um substantivo, moçada, é o quê? Palavra que qualifica substantivo é o quê? Adjetivo. Adjetivo é a palavra que qualifica as coisas. Qualifica o substantivo. Mas agora eu gostaria de dizer uma coisa para vocês. Para entender aquele termo ali, de caráter. Tá? Primeiro, de caráter, moçada. De caráter é uma palavra ou locução? Locução. Qualquer estrutura formada por 2 ou mais elementos vai ser uma locução. Nós não temos a locução verbal? 2 ou mais verbos numa mesma estrutura? Então, qualquer estrutura com 2 ou mais elementos vai ser uma locução. Agora, qual a classificação daquela locução de caráter? Veja uma coisa aqui, ó, pessoal.
Olha lá. Tá aqui, ó. Só queria... Eu vou abrir um parêntese aqui, ó. Deixa eu ir para a tela seguinte. Depois eu... Quer ver uma coisa? Aqui mesmo. Eu digo assim, olha, pessoal. Isso aqui é só um parêntese, tá? Daqui a pouco eu vou apagar. Carro. Eu digo assim, carro luxuoso. Primeira coisa, carro é substantivo? Claro, admite artigo, olha. O carro. Se admite artigo, não tenho dúvida de que ele é um substantivo. Agora, olhe para a palavra luxuoso. Posso falar que ela qualifica o substantivo carro? Sim. E quem qualifica substantivo é o que, moçada? Adjetivo. Mas em vez de falar carro luxuoso, eu poderia ter dito carro de luxo. Agora, pergunto aos senhores, de luxo é uma palavrinha ou é uma locução? É uma locução. Mas veja que é uma locução que faz exatamente as vezes de um adjetivo, porque ela qualifica o substantivo. É uma locução que faz o papel de adjetivo, porque qualifica o substantivo. Então a gente vai chamar simplesmente de locução adjetiva. Certo, galera? Então você vai pensar o seguinte, olha, palavra que qualifica o substantivo é adjetivo. Locução que qualifica o substantivo é locução adjetiva. Locução adjetiva. Agora, falar que adjetivo, locução adjetiva, galera, é tudo a mesma coisa. Só muda a forma da estrutura. Um elemento, dois elementos. Tranquilos, galera? Então, tá, joia. Então, se eu falasse assim, em vez de o carro, fosse o amor. O amor. Acho que é bom você olhar para mim agora. Em vez de o carro, o amor. Amor é substantivo. Eu falo assim, amor materno. Materno é o adjetivo que qualifica o substantivo amor. Daí eu digo amor de mãe. De mãe é a locução adjetiva que qualifica o substantivo amor. Tudo bem? Agora falar que adjetivo e locução adjetiva é tudo a mesma coisa. É que nem falar verbo e locução verbal. Por exemplo, eu estou falando. Quem é o verbo? Estou falando. Claro que é uma locução verbal, mas na prática a gente fala, quem é o verbo? Estou falando. Legal, moçada? Tranquilinhos? Volta lá então. Fiz todo esse parêntese. Quer ver? Ó, deixa eu colocar uma super borracha aqui agora. Ó. Aquelas mais rapidonas aqui. Ó. Tum, tum, tum. Aí. Então, olha só, galera. Eu gostaria de saber, então, agora a classificação da estrutura de caráter. Veja que é uma locução, ó. Funcionários competentes. Competentes é uma palavra que qualifica os funcionários, é um adjetivo. Funcionários de caráter. De caráter é uma locução que qualifica os funcionários, então vai ser uma locução adjetiva. Tá? Espero que todos tenham entendido bem isso. Locução adjetiva. Por quê? Faz papel do adjetivo, meu. Tá aí, moçada. Tá aí. Olha só então. Turma, agora eu quero saber o seguinte. Preste bem atenção nesse quadro aí. Só deixa eu diminuir aqui em cima também. Quero diminuir esta flecha aqui. Só para não nos atrapalhar. Joia. Veja aqui, galera. Eu gostaria de saber, dentro do sujeito,
Com quem que o artigo os se relaciona? Com quem que o artigo os se relaciona? Vamos lá. O artigo os se relaciona com o substantivo funcionários. Claro, artigo só serve para uma coisa na vida. Artigo se relaciona com substantivo. Se os está no masculino e no plural, é porque funcionários está no masculino e no plural. Certo? Vamos lá. Com quem que o pronome possessivo meu se relaciona? Vai lá, meus o quê? Funcionários. Tá aí, ó. Dois o quê, moçada? Vamos lá, dois o quê? Funcionários. Quem que é competente, galera? Ai, os funcionários. E quem que é de caráter, turma? Os funcionários. Olha aí, galera. O que é que você concluiu? O que é que você concluiu? Que todos os elementos que formam o sujeito se relacionam com o núcleo, que por sua vez é um substantivo. Então olha só que legal, moçada. Olha só, olha aqui, ó. Você pega o sujeito, tem um núcleo. O núcleo é um substantivo. Todos os elementos do sujeito, ó, se relacionam com ele, giram em torno dele, do substantivo. Agora veja aqui, ó, veja aqui, ó. O que está escrito em azul, bem em cima desta tela, galera? Vamos lá, então. Todo termo que se relaciona com substantivo exercerá a função sintática de adjunto adnominal, galera. Então me diga uma coisa. Olha aqui, ó. O artigo os se relaciona com o substantivo? Sim. Então eu já tenho aqui um adjunto adnominal. Então ele exerce a função sintática de adjunto adnominal. O pronome possessivo meus se relaciona com o substantivo? Sim. Então ele exerce a função sintática de adjunto adnominal. O numeral 2 se relaciona com o substantivo? Sim. Então exerce a função sintática de adjunto adnominal. O adjetivo competentes se relaciona com o substantivo? Sim. Então exerce a função sintática de adjunto adnominal. A locução adjetiva de caráter se relaciona com o substantivo? Sim. Então exerce a função sintática de adjunto adnominal. Lembrando, galera, pelo amor de Deus, quando você fala artigo, pronome, numeral, adjetivo, locução adjetiva, é análise morfológica, é a classe gramatical. E quando a gente fala adjunto adnominal, é função sintática. É uma daquelas 12 funções sintáticas. Então, galera, eu tenho aqui um substantivo, funcionários, rodeado por 5 adjuntos adnominais. O que está escrito em azul lá em cima? Quem é que exerce função sintática de adjunto adnominal? Todo termo que se relaciona com substantivo. Olha aí, pessoal, que quadro importante para você. Então, pessoal, é como se o substantivo fosse o planeta e os adjuntos adnominais, os satélites girando em torno dele. Onde tiver um substantivo, a moçada que gira em torno dele, se relacionando com ele, adjunto adnominal. É classificada como adjunto adnominal. Certo, moçada? Tranquilinhos? Agora, o que acontece muito é a galera falar assim, pô, Moberg, às vezes você diz que os
É um artigo. E às vezes você diz que os é um adjunto adnominal. Eu não te entendo, cara. Turma, pelo amor de Deus, olha aqui, ó. Quando eu digo que os é um artigo, eu estou dando a sua classe gramatical. Mas se eu digo que os é um adjunto adnominal porque se relaciona com o substantivo, é função sintática. É o papel dele dentro da oração específica. Então eu queria saber uma coisa dos senhores, galera. Eu vou dar uma rabiscada nesse quadro, depois eu apago. Olha, veja onde é que eu vou rabiscar aqui, ó. Adjunto adnominal pode ser representado por artigo? Sim. Adjunto adnominal pode ser representado por pronome? Sim. Adjunto adnominal pode ser representado morfologicamente por um numeral? Sim. Adjunto adnominal pode ser representado morfologicamente por um adjetivo? Sim. Adjunto adnominal pode ser representado morfologicamente por uma locução adjetiva? Sim. Adjunto adnominal, olha aqui para mim, ele pode ser representado por todas as classes gramaticais que podem se relacionar com o substantivo. Todas as classes gramaticais que podem se relacionar com o substantivo podem exercer, sim, função sintática de adjunto adnominal. Se naquela oração específica, aquela classe gramatical está se relacionando com o substantivo, ela vai exercer função sintática de adjunto adnominal. Entenderam a brincadeira, moçada? Então deixa eu apagar essa bagunça aqui que eu fiz, ó. Tá? Então o que eu estou querendo mostrar para vocês? Que o adjunto adnominal é o termo que se relaciona com o substantivo. Agora olhe, independentemente de sua classificação morfológica. Independentemente de sua classificação morfológica. Adjunto adnominal pode ser representado por artigo, pronome, numeral, adjetivo e locução adjetiva. E locução adjetiva. Certo? É isso aí, galera. É isso aí. Então, quer ver? Se você quiser anotar aí, anote assim. Adjunto adnominal é todo termo que se relaciona com substantivo. Adjunto adnominal é todo termo que se relaciona com substantivo, independentemente de sua classificação morfológica. Ponto. Pode ser representado morfologicamente por... Aí você coloca artigo, pronome, numeral, adjetivo e locução adjetiva. Então, olha aí a definição. Adjunto adnominal é todo termo que se relaciona com substantivo, independentemente de sua classificação morfológica. Pode ser representado por artigo, pronome, numeral, adjetivo e locução adjetiva. Legal? Agora, vou fazer mais uma perguntinha para você. Dá uma olhada nesse quadro. A palavra nervosos, veja que ela também se relaciona com funcionários, que é, por sua vez, um substantivo. Eu poderia, então, dizer que nervosos é um sexto adjunto adnominal que se relaciona com o substantivo funcionários? Aqui não, meu amigo. Porque nervosos está fora do sujeito se relacionando com ele. Aí você caiu num outro contexto. Esse termo que está fora do sujeito se relacionando com ele é o quê?
predicativo do sujeito. Então, olha aqui, ó. Cuidado que nervosos não é adjunto adnominal. Ele caiu no conceito de predicativo, moçada. Certo? Então, nervosos, ele é predicativo do sujeito. E estão é verbo de ligação. Certo, galera? Deixa eu deixar mais abreviadinho aqui, ó. Que na verdade não é essa ênfase que a gente vai dar. Tá? Predicativo do sujeito e estão é verbo de ligação. Então, cuidado, que o predicativo do sujeito também se relaciona com o substantivo. Então, você tem que tomar muito cuidado com esse conceito. Assim como o adjunto adnominal, o predicativo do sujeito se relaciona com o substantivo, que é o núcleo do sujeito. Então, pense assim, olha. Pense assim, adjunto adnominal é todo o termo que se relaciona com o substantivo. A não ser que ele seja predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Seriam as exceções. Adjunto adnominal se relaciona com o substantivo. É todo termo que se relaciona com o substantivo. A não ser que esse termo seja predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Que aí são conceitos diferentes. Eles se relacionam com substantivos, mas têm conceitos diferentes. Se está fora do sujeito, se relacionando com ele, predicativo do sujeito. E se está fora do objeto, se relacionando com ele, predicativo do objeto. Beleza, moçada? Tranquilinhos? Legal? Então tá aí, galera. Esse é o adjunto adnominal. Legal? No próximo encontro falaremos de complemento nominal. E aí a gente vai ver essa diferença entre complemento e adjunto. Bem legal. Vai ser joia. Vejo você em breve. Tchau, tchau, pessoal.